Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da segunda semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, que vai nos dizer assim: Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou, assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhe: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante da famosa história de José do Egito. Os irmãos, por mero ciúme, inveja, acabaram vendendo o irmão. A primeira proposta era matá-lo, mas eles não quiseram manchar as suas mãos de sangue, visto que José era seu irmão, e por esse motivo eles acabaram então vendendo. Mas é interessante a frase que eles disseram, né? Aí vem o sonhador. Alguns capítulos depois, no livro do Gênesis, a gente vai observar que esse mesmo José torna-se intérprete de sonhos. E esse mesmo José acaba ajudando a sua família. Amados irmãos e irmãs, quantas e quantos Josés do Egito nós temos hoje? Pessoas que, pelo simples fato de existirem, acabam incomodando outras pessoas. Porque tem uma habilidade específica, porque na verdade Deus dá uma graça àquela pessoa e em vez de as pessoas ficarem felizes, essas pessoas ficam com inveja, essas pessoas acabam tendo ciúmes. O ciúme e a inveja são como se fossem pragas, ervas daninhas que parecem pequenas, mas elas vão crescendo e nos levando muitas vezes a tomar determinadas atitudes que não são condizentes com a nossa fé. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente não mata alguém com uma faca, com um tiro, derramando sangue, mas nós matamos sonhos. Obviamente José, em sua idade ali, ele tinha muitos sonhos, mas os irmãos acabaram derrubando e matando alguns desses. Pelo simples fato, mais uma vez, da inveja do ciúme. Eu começo a te perguntar então, será que nós também muitas vezes matamos os sonhos de pessoas? Será que nós temos inveja e ciúme e deixamos com que esse ciúme e essa inveja tome conta do nosso céu ao ponto de derrubarmos outras pessoas? Será que nós também temos coragem de tratar o outro como objeto? Veja o que acontece aqui. José, na verdade, é vendido como se fosse um objeto. Ele não é uma pessoa. É um mero objeto. Todas as vezes em que eu não consigo olhar para o outro, enxergar nele dignidade de filho e filha de Deus, eu trato o outro como uma coisa, não como uma pessoa que tem que ser amada, respeitada, cuidada.
Amados irmãos e irmãs, acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso hoje, né? A nossa forma de tratar o outro. E por fim, claro, talvez nós também, muitas vezes, somos tratados assim por outras pessoas. E quem é que pode nos defender de tudo isso? Deus. Foi Deus que nunca abandonou José. Foi Deus quem fez com que todas as coisas, cooperassem para o seu bem. A mesma coisa acontece conosco. Se o mundo nos rejeita, se o mundo nos persegue, saiba que Deus jamais nos abandona. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho também nesta sexta-feira. Até mais.